De acordo com a Bíblia Sagrada, existia um homem muito rico chamado Jó, que residia em uma área chamada Uz, com uma extensa família e vastos rebanhos. Ele era irrepreensível e íntegro, sempre se esforçando para viver uma vida moral. Ele tinha um relacionamento disciplinado com Deus. Este homem temia a Deus e evitava o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, além de possuir 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, além de um grande número de servos. Ele era o homem mais rico entre todos os povos do Oriente. Seus filhos costumavam realizar festas em suas casas em seus aniversários, convidando suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Quando um período de festa se encerrava, Jó providenciava para que eles fossem purificados. De manhã cedo, ele oferecia um sacrifício queimado por cada um deles, pensando: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Essa era a prática regular de Jó, conforme o livro de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Deus enaltece as virtudes de Jó a Satanás, mas Satanás contesta que Jó é justo apenas porque Deus o favoreceu. Um dia, os anjos se apresentaram diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra, indo de um lado para outro. Então o Senhor disse a Satanás: você considerou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é irrepreensível e íntegro, teme a Deus e evita o mal. Satanás respondeu: será que Jó teme a Deus de graça? Acaso não o cercaste com uma cerca de proteção, a ele, a sua casa e a tudo o que ele possui? Tuas bênçãos estão em tudo o que ele faz, mas estende a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: está bem, tudo o que ele tem está em seu poder, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 1, versículos de 6 a 12. Satanás desafia Deus, afirmando que se tivesse permissão para causar sofrimento a Jó, ele mudaria e amaldiçoaria a Deus. Deus permitiu então que Satanás atormentasse Jó para testar essa afirmação audaciosa, mas impediu que Satanás tirasse a vida de Jó. Agora estenda a mão e toque em tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, então tudo o que ele tem está em seu poder, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor, conforme Jó capítulo 1, versículos 11 e 12. Jó recebeu 4 relatos em um dia, cada um informando que suas ovelhas, servos e 10 filhos morreram como resultado de invasores ladrões ou desastres naturais. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam celebrando, um mensageiro veio a Jó e disse: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando nas proximidades, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram os servos ao fio da espada. E só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro chegou e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro chegou e disse: os caldeus formaram 3 bandos e se apoderaram dos camelos e os levaram embora. Mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro chegou e disse: seus filhos e suas filhas estavam celebrando numa casa mais velha, quando um vento forte do deserto atingiu a casa de todos os 4 cantos. Ela desabou sobre eles e todos morreram. E só eu escapei para lhe contar. Jó capítulo 1, versículos 13 a 19. Em seu luto, Jó rasgou suas vestes e raspou sua cabeça, mas ainda assim louvou a Deus em suas orações. Nisso, Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então, prostrado, ele se lançou em adoração e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Jó capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás então retornou ao céu, e Deus lhe deu outra oportunidade de testar Jó. Dessa vez, Jó estava sofrendo de horríveis erupções cutâneas. A esposa de Jó então tenta persuadi-lo a renunciar a Deus e desistir. Mas ele resiste e tenta suportar seus sofrimentos. Mas estenda a mão e toque em tudo o que ele tem, e ele com certeza te amaldiçoará na tua face.
disse o Senhor a Satanás. Muito bem. Tudo o que ele tem está em seu poder, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó, capítulo 2, versículos 6 e 7. Elifaz, Bildade e Zofar, 3 amigos de Jó, chegam para consolá-lo, sentando-se em silêncio com ele por 7 dias. Em honra ao seu pesar, Jó fala no 7º dia, iniciando um diálogo no qual cada um dos 4 homens fornece descrições poéticas de seus problemas. Jó amaldiçoa seu dia de nascimento, comparando a vida e a morte à luz e às trevas. Ele deseja nunca ter nascido e que seu nascimento tivesse sido envolto em escuridão, sentindo que a vida apenas adiciona à sua agonia. Elifaz responde que Jó, que antes consolava os outros, agora admite que nunca percebeu o sofrimento deles. Elifaz conclui que a dor de Jó deve ser devido a algum pecado, e Jó agiu e o recomenda a buscar o favor de Deus. Bildade e Zofar concordam que Jó deve ter praticado o mal para promover a justiça de Deus e argumentam que ele deveria tentar manifestar um comportamento mais inocente. Bildade supõe que os filhos de Jó trouxeram suas mortes sobre si mesmos. Pior, Zofar sugere que qualquer erro que Jó tenha cometido trouxe a ele uma dor muito maior do que a que recebeu. Jó reage a cada um desses comentários, ficando tão irritado que chama seus simpatizantes de médicos inúteis que pintam sua ajuda com mentiras. Meus ouvidos já ouviram falar de ti, mas agora os meus olhos te viram. Eu sou um nada, sou inferior a você. Na verdade, quem é capaz de contestar com Deus a meu favor? No entanto, vocês me cobrem de mentiras. Vocês são médicos inúteis, todos vocês. Jó capítulo 13, versículos 1 a 4. Jó se pergunta por que Deus avalia as pessoas com base em suas ações, quando Deus pode facilmente corrigir ou perdoar suas ações. Jó está perplexo sobre como um ser humano pode satisfazer completamente a justiça de Deus, dada a natureza misteriosa e além da compreensão humana dos caminhos de Deus. Além disso, os humanos não podem possivelmente convencer Deus com suas palavras. Deus não é enganado, e Jó admite que nem mesmo se conhece o suficiente para defender seu caso diante de Deus. Jó anseia por alguém que possa mediar entre ele e Deus, para que ele não seja condenado ao Sheol. Jó acredita que no céu há uma testemunha ou redentor que atestará sua integridade. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Mesmo agora a minha testemunha está nos céus, as minhas testemunhas estão nas alturas. Jó capítulo 16, versículo 19. O sofrimento é demais para Jó, e ele fica amargo, ansioso e assustado. Ele lamenta a injustiça de Deus permitir que pessoas más prosperem, enquanto ele e muitas outras pessoas honestas sofrem. Jó deseja enfrentar Deus e protestar, mas não consegue encontrar Deus fisicamente. Ele acredita que a sabedoria está oculta da humanidade, mas resolve persegui-la temendo a Deus e evitando o mal. Eventualmente, Deus intervém no diálogo divino. Rodada 1. O Criador. Durante seus discursos, Jó pediu a Deus que falasse com ele, e agora ele recebeu seu desejo. Ambas as vezes em que Deus fala com Jó, ocorrem em meio a uma tempestade, e há humor na forma como Deus se dirige a ele. Jó é lembrado por Deus de que é o Criador de tudo, passando por sua impressionante atividade de criar e sustentar o mundo, perguntando a Jó se ele pode igualar esse trabalho. Deus termina perguntando se Jó está em posição de julgar, dizendo-lhe que é impertinente pensar que Deus deveria se explicar a ele. Jó é feito sentir muito pequeno. Eventualmente, Jó responde: sou indigno, como posso responder a você? Ponho a mão na boca. Já falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada. Rodada 2. 2 criaturas. Deus, na segunda rodada, não fala sobre si mesmo como Criador, mas sobre 2 de suas criaturas, o hipopótamo, Behemote, e o crocodilo, Leviatã. O discurso está cheio de humor mais uma vez, pois Deus pergunta a Jó sobre o que ele pensa sobre essas criaturas incríveis. Como se esses animais incríveis detivessem as respostas para as grandes questões da vida. Jó é lembrado de que não pode entender Deus, e nem mesmo o mundo animal, quanto mais o mundo moral. O ponto principal de Deus é: por que Jó está tentando discutir com ele? Jó responde que Deus é onisciente e que nenhum plano dele pode ser frustrado. Ele agora percebe que questionar Deus foi totalmente inadequado
e se despreza e se arrepende em pó e cinzas. Embora o encontro com Deus seja humilhante para Jó, o cerne de seu problema é resolvido, pois ele está de volta em contato com Deus. O diálogo proporciona um clímax magnífico, embora inesperado, ao livro. O texto muda da poesia para a prosa quando Jó aceita que não deve culpar Deus por seus tratos com ele. Os filhos de Jó, 7 filhos e 3 filhas, propriedades e rebanhos de camelos e ovelhas, são devolvidos a ele por Deus, e ele se torna muito mais rico e mais feliz do que antes. Como servo de Deus, ele é justificado. Os 3 amigos de Jó, por outro lado, são severamente repreendidos por Deus, que diz que não falaram com precisão sobre Jó. Isso nos diz que não devemos citar seus discursos como se fossem verdades. O notável sobre as 2 rodadas de Deus com Jó é que ele ainda não responde às perguntas de Jó e não conta a Jó sobre sua aposta com Satanás. Jó não precisava saber o que estava acontecendo no céu, porque Deus tinha suas razões para permitir que ele sofresse. Devemos ter em mente uma diferença aguda entre a compreensão judaica deste livro e a cristã. O judeu dos tempos do Antigo Testamento não podia ver os problemas da vida temporal à luz da eternidade. Ele sentia que a justiça de Deus deveria ser vista nesta vida, já que tanto pessoas boas quanto más iam para o mesmo destino, o Sheol, o lugar de existência sombria onde os espíritos partidos dormiam. Os cristãos, por outro lado, têm uma visão completamente diferente do sofrimento atual. Eles veem a visão maior do céu à luz da obra de Cristo, e o sofrimento neste mundo empalidece em comparação com a vida que nos espera no céu. Como resultado, há apenas indícios de vida após a morte ao longo do livro de Jó. Jó declara em um ponto que encontrará Deus após sua morte, mas isso não é um tema recorrente no livro, e ele não tem ideia de como isso acontecerá. O livro de Jó tem 2 enredos, o enredo divino e o humano. O livro começa com o enredo celestial, o encontro de Deus no céu com Satanás. Satanás era um anjo cujo trabalho era relatar pecados. Ele era o conselheiro de Deus para a acusação, que viajava pela terra para relatar a Deus como eram os seres humanos. Na época de Jó, Satanás havia se tornado tão cínico que não conseguia acreditar que alguém poderia amar a Deus pelo próprio Deus. Ele acreditava que as pessoas só amavam a Deus pelo que ele poderia lhes proporcionar. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.